Nós, nestes últimos 20 anos, tivemos um futebol ancorado num conjunto de poderes de facto que dominavam o futebol em Portugal. E quando eu digo dominavam o futebol em Portugal, dominavam a parte económica, no que diz respeito aos direitos de transmissão televisiva, dominavam a parte das arbitragens e a parte da disciplina. Isto foi feito durante muitos anos por pessoas que tiveram muitos anos aqui, já estão há muitos anos no futebol, que desenvolveram uma teia de poder e uma teia de influências brutal, não é feita de hoje, é uma força que tem muitos anos. E as interferências que nós tínhamos vindo a ver nos últimos anos do poder executivo sobre o futebol não têm surtido efeito. Nós, o grande caso que tivemos em Portugal de viciação ou de manipulação de resultados foi conhecido pelo caso do apito dourado, em 2004, e a solução que foi posta em cima da mesa foi transferir o poder da arbitragem da Liga para a Federação Portuguesa de Futebol. Então, o que é que nós assistimos desde que isso foi aprovado em 2009? Assistimos em 2010 à preparação de uma candidatura para tomar de assalto a Liga. Digamos, essa candidatura Quem é que quer tomar de assalto a Liga? Que tomou de assalto a Liga, que se candidatou à presidência da Liga, ganhou a Liga em 2010, com o fito de controlar, digamos, a arbitragem e a disciplina. E assim que a arbitragem e a disciplina passaram para a Federação Portuguesa de Futebol, esse mesmo presidente da Liga, digamos, mudou-se de armas e bagagens para a Federação Portuguesa de Futebol. Eu tenho dito nos últimos tempos e mantenho que, na realidade, o poder do futebol em Portugal e mesmo na organização das competições profissionais está na Federação Portuguesa de Futebol, porque é quem tem o poder de classificar os árbitros, de observar os árbitros, de nomear os árbitros para os jogos, que tem o poder disciplinar sobre os atos praticados pelos clubes. E o que se verifica é que, digamos, as pessoas que estão à frente dos destinos do futebol fizeram-no para perpetuar um sistema que dura há muitos anos e não têm intenções de o mudar. Quando eu entrei para a Liga, a minha eleição foi um ato inesperado. Eu era uma pessoa que não vinha do sistema, não vinha indicado por nenhuma das pessoas que dominam o sistema do futebol e de forças do futebol em Portugal. E, portanto, quando eu ponho em cima da mesa, por exemplo, a queixa na Autoridade da Concorrência e deduzo oposição à Operação Triângulo, no fundo, o que nós temos estado a fazer nos últimos tempos é tentar fazer com que desapareça a figura do intermediário nos direitos de transmissão televisiva. Porque as pessoas mistificam muito esta questão, mas ela é muito simples. Quem são, digamos, os clientes do futebol são as pessoas que subscrevem a Sport TV e não é necessário existirem empresas entre a Sport TV ou outra empresa que transmita jogos da Liga e a Liga, e não é preciso estarmos a canalizar dinheiro para intermediários. Só para fazer uma ideia... Teve sempre esse objetivo desde o início e quando falava dos grandes poderes, ainda há pouco falava disso, e recordo-me também já ter falado disso em 2012, dessa sua vontade de querer acabar com aquilo que estava a explicar, e eu deixei-o explicar calmamente no início, tudo o que tem acontecido, como disse, no futebol português nos últimos 20 anos. Quando fala desses poderes, desses grandes poderes, está a falar... Exatamente, que está a falar dos grandes do futebol português, das transmissões televisivas que passam também pela Sport TV e por aquilo que fazem também, dos negócios que fazem com os grandes que recebem mais dinheiro do que todos os outros. Fala de Pinto da Costa, fala de Joaquim Oliveira. São eles os seus inimigos? Não, eu não tenho inimigos. Repara, digamos, eu defendo princípios, defendo os interesses dos clubes na sua generalidade. E, sobretudo, aquilo que eu defendo é a integridade das competições. Não se justificar que uma pessoa que não tem nada a ver com futebol é que decida quanto é que paga ao clube A, ao clube B, ao clube C e em que circunstâncias. Porque nós o que temos assistido, e eu chamei a atenção disso desde que cheguei à Liga, que a pessoa que negocia os direitos de transmissão televisiva em Portugal, primeiro tem participações privilegiadas em alguns clubes e não tem em todos. Portanto, há filhos e há enteados. Depois faz uma divisão do pagamento dos dinheiros pelos clubes de forma diferente. Os clubes que têm estado, de alguma forma, a apoiar Mário Figueiredo durante este tempo têm sido praticamente crucificados e
Basta ver o que se passou no próprio ato eleitoral. Portanto, há uma pressão muito grande, porque na realidade o intermediário continua a ser a pessoa que paga os clubes, mal ou bem, e portanto ele tem uma forma, e em muitos casos as receitas provenientes dos direitos televisivos representam mais de 80% das receitas correntes dos clubes, e portanto é fácil manipular os clubes com este poder de influência que se tem. Mas se a maioria dos clubes não está com o presidente da Liga de Clubes, é porque está, pelo menos minimamente, de acordo com aquilo que está a ser feito e da forma como está a ser feito. Estão pressionados e maniatados. Eu tenho chamado a atenção para isso. Houve aqui uma altura, antes do ato eleitoral, não sabia qual ia ser o desfecho do processo na Autoridade da Concorrência. E portanto, depois já da decisão das eleições, saiu a decisão do processo da Autoridade da Concorrência, que deixa o intermediário nos direitos da televisiva numa posição muito precária em termos financeiros. Nós temos vindo a chamar a atenção disso. As contas da PPTV e da Oliveira Desportos indicam, de acordo com aquilo que são as opiniões dos seus auditores, que têm os ativos são inferiores em 1/4 aos seus passivos e, portanto, que estavam dependentes da continuidade das operações, nomeadamente da Operação Triângulo, essa tal operação de concentração ser consolidada. A operação foi chumbada, porque obviamente ela não tinha ponta para onde se lhe pegue, e, portanto, a única coisa que os clubes realmente me podem acusar é de eu estar a fazer aquilo que me propus desde o princípio, que é terminar com esta posição dominante e enverdarmos por uma solução onde, em primeiro lugar, a venda dos direitos de transmissão televisiva seja feita de acordo com regras definidas pelos próprios clubes, transparentes, onde se diminua o fosso entre os primeiros classificados da Liga e os últimos, e onde se estabeleça um mecanismo de solidariedade entre a primeira e a segunda Liga. Isto é assim em toda a Europa. Repare, só não é assim em Portugal e Espanha. Aquilo que, na verdade, se passava é que acusavam-me de eu estar a fazer aquilo que me tinha proposto e acusavam-me de estar a fazer valer o que dispunha o artigo 62 do Regulamento das Competições, que era a publicidade à volta da baliza. E tudo isto porque, mais uma vez, quando nós implementámos o sistema da publicidade estática à volta da baliza a ser explorado pela Liga, nós estávamos a entrar exatamente na coutada da Oliveira Desportos, porque ela tem o exclusivo da publicidade estática nos Estados em Portugal. E é curioso que esta decisão que eu fiz cumprir durante o mandato ano passado, ao fazer o contrato com a Cabvisão e ao estabelecê-lo com a publicidade à volta da baliza, era uma medida que estava prevista nos regulamentos de competições desde 2005, vai fazer 10 anos. Portanto, o que me acusaram foi de estar a implementar esse sistema, e com esse sistema, aliás, que beneficiou muito os clubes pequenos, porque o dinheiro que veio da Cabvisão serviu muito para assegurar os clubes da segunda Liga, e portanto eu acho que isso são o que eu chamaria manobras de diversão, porque se reparar em todas as ligas europeias, norte-americanas, etc., o que é o cerne de uma liga é a exploração comercial da sua competição. E a exploração comercial passa exatamente pela exploração dos direitos de transmissão televisiva e da publicidade estática. Quando nós fizemos esta frente à Oliveira Desportos e a esta teia de poderes que dominava o futebol, nós não mexemos só diretamente no Oliveira Desportos. Quando fala da teia, fala de quem exatamente? Eu já lhe perguntei há pouco se Pinto da Costa era um dos seus inimigos, se Joaquim Oliveira é... Eu falo-lhe de uma questão muito simples. Se Fernando Gomes é um dos seus inimigos, são três nomes, são três pessoas que se sente como inimigos. Não, eu não vejo isso dessa maneira. Eu penso que nós no futebol em Portugal Acha que algum dia vão ser seus aliados? Em projetos, e falamos em pessoas antes de falar nos projetos. E vou-lhe dar o caso da tal questão que me divide dessas pessoas. Que não faz sentido nenhum que a arbitragem em tempo passado da Liga para a Federação Portuguesa de Futebol continue a passar-se hoje, nos 2 últimos anos em que a arbitragem esteve sob a Federação Portuguesa de Futebol, aconteceu exatamente aquilo de que foram alguns acusados de crimes no apito dourado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós continuamos a ter um regime de observadores nós desconhecemos quem são os observadores dos árbitros. Os observadores é que atribuem a classificação ao árbitro. Portanto, tem o árbitro na mão. O que foi o caso central do apito dourado, as pessoas esquecem-se porque depois falam muito de questões da fruta e de outras questões, foi a questão da manipulação dos resultados das observações e classificação dos árbitros. Esse foi o cerne do caso do apito dourado. E nós verificámos o ano passado, quer no final do ano, da época anterior, quer desta, verificámos que os árbitros melhores
iam ser excluídos, iam ser desclassificados, porque o regime que está a vigorar é o mesmo regime que vigorava em 2004, quando surgiu o apito dourado. Portanto, as coisas estão na mesma, nada mudou, na realidade. Mudou realmente a arbitragem da Federação, da Liga para a Federação, mas estes tais poderes que gerem o futebol em Portugal tiveram o cuidado de controlar essa mudança de poder e de continuar a gerir, digamos, essa teia de influência da forma que mais lhe aprouver. Até há 20 anos atrás, o futebol em Portugal era dominado sobretudo pelo Benfica, que era o clube que, digamos, dominava, digamos, as estruturas de futebol em Portugal. De há 20 anos para cá, digamos, o Futebol Clube do Porto teve o condão de perceber que para conseguir dominar e influenciar o futebol tinha que fazer uma mudança brutal e tinha que trabalhar muito. E a estrutura do Futebol Clube do Porto é conhecida, portanto é uma estrutura altamente profissional, que não brinca em serviço e que nos últimos 20 anos, digamos, teve o condão de conseguir criar, digamos, um conjunto de redes de influências que são conhecidas. Quando me fala dos outros presidentes dos clubes, nomeadamente no caso do presidente do Benfica e no caso do presidente do Sporting, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: o Benfica, como clube, digamos, maior em termos de exposição e de adeptos em Portugal, no meu entender, não devia tentar seguir o exemplo daquilo que tem sido o domínio feito pelo Futebol Clube do Porto. E devia tentar, digamos, criar um sistema em Portugal em que o futebol fosse mais transparente e mais claro. Por exemplo, eu refiro-me concretamente a uma questão muito simples, a questão da arbitragem. Todos nós dizemos que os árbitros devem ser profissionais e eu concordo que os árbitros da Primeira Liga devem ser altamente profissionalizados e árbitros de elite. E eles são, e com provas dadas a nível internacional. Se os árbitros são todos bons, então porquê é que nós continuamos com este sistema secreto de nomeação dos árbitros? Em que continua na prática a existir um conjunto de presidentes que escolhe os árbitros que quer para os jogos que vai jogar. Isto não pode ser assim. Nós temos de ter um sistema em que haja total transparência na nomeação da arbitragem e nisso eu tiro o chapéu ao presidente do Sporting, porque sendo, digamos, aquele que menos tem beneficiado com o sistema nos últimos anos, compreendeu que mais que discutir pessoas, há que discutir questões de fundo, e uma das questões de fundo é a transparência na nomeação da arbitragem. O meu pecado original realmente é ter sido eleito com um conjunto de ideias que não defendem, digamos, aquilo que são o conjunto dos poderes instalados em Portugal. E quando eu digo o conjunto de poderes instalados, você um bocadinho estava a falar e referiu nomes, etc. E estamos a falar de governantes, de ex-ministros, de ex-juízes. Nós ainda não tivemos verdadeiramente um 25 de Abril no futebol em Portugal. As pessoas têm medo, os clubes médios e pequenos têm medo,